ser exatamente, né, ritmicidade circadiana, né? Deixa eu ajeitar. Guerreiro. Então, na última aula, a gente terminou fazendo uma discussão exatamente de que o conceito de homeostasia, quando ele foi proposto pelo Claude Bernard, que o equilíbrio ele era mantido fixo. O Claude Bernard usa exatamente essa expressão. E o controle do meio interno era fixo, não havia variação. E aí a gente fez algumas considerações de que essa ideia dele ser fixo, ela não está correta em sua totalidade e pode, inclusive, nos levar a entender o fenômeno fisiológico de forma, né, errada. E isso, então, a gente saiu mostrando, né, uma ritmicidade. Então, basicamente, né, o conceito era esse, né, que a gente tem os conceitos chaves, né, do controle, a ideia de um meio interno, a ideia de que esse meio interno ele está em equilíbrio e que tem uma perturbação, eu tenho uma resposta oposta a esta perturbação, que é essa ideia de uma regulação via retroalimentação, em sua maioria, retroalimentação negativa. Ou seja, todas as vezes que eu tenho um aumento da pressão arterial, eu vou ter uma resposta com tentativa de reduzir a pressão arterial. Se eu tenho um aumento do volume sanguíneo, se eu tenho um aumento de determinada, né, uma perturbação qualquer, eu vou ter uma resposta inversa. Mas, quando a gente fala do sistema, e aí, né, entender e fazer uma comparação desse sistema, se ele é possível olhar esse sistema como uma ideia de normal e anormal, que essa é a proposta, né, do Claude Bernard, é que eu tenho, né, uma saída do sistema, né, uma perturbação que pode ser por estímulos externos ou estímulos internos. Estímulos externo pode ser, por exemplo, a temperatura, né, do ambiente. Pode ser, por exemplo, um aumento do volume, né, ingerido. E isso vai gerar respostas de retroalimentação para manter o equilíbrio. Se essas respostas forem satisfatórias, isso significa que eu estou mantendo a homeostasia, significa que eu estou mantendo a questão da saúde do sujeito. Mas se eu tiver essas respostas não forem satisfatórias, eu vou ter o estado patológico. E daí eu teria, né, que intervir. Mas esta ideia, né, ela tem uma questão que ela vai levar a gente a ter uma concepção de que não ocorre mudança nenhuma, que é a coisa fixa, como propunha, né, o Claude Bernard. Até as edições do início desse século XXI, do Tratado, né, de Fisiologia Médica, do Newton, o primeiro capítulo era exatamente dizendo que o meio interno era fixo, conforme propunha o Claude Bernard no século XIX. Mas o que a gente vê é que durante a ontogênese nós vamos mudando e as nossas respostas fisiológicas mudam. Nós mudamos ao longo, né, da nossa fase, se eu estou, por exemplo, na fase reprodutiva ou não, e inclusive ao longo, né, das 24 horas eu posso mudar o meu estado fisiológico. Então, essa ideia de constância específica, né, do meio interno, ela levou a uma olhada na medicina, né, equivocada. E, principalmente, essa ideia, né, que nós chamamos a ideia de média. Então, é comum, né, a gente falar a temperatura normal é X, é 37,5. O normal é dormir 8 horas, né,
por 24 horas. O normal, né, é 70 batimentos por minuto. Na verdade, isso está errado. Por que está errado? Porque, na verdade, isso não é normal, são valores médios. E o valor médio não significa, né, a normalidade. Por exemplo, o que é normal? É a vigília ou é o sono? A média entre a vigília e o sono é a sonolência. E sonolência não é o normal. É exatamente o anormal. Na verdade, a média é eu ter, o normal é eu ter uma fase de vigília, uma fase de sono, seguida de uma nova fase de vigília, seguida de uma nova fase de sono, e assim sucessivamente. Então, esta concepção de que, uma ideia de que as coisas não mudam, que as coisas são fixas, e levando esse conceito de média, acabou levando a algumas concepções equivocadas. E aí, este é um gráfico que eu já mostrei na aula passada, e o que a gente tem neste gráfico, aqui no eixo, do X, a gente tem as horas do dia, e aqui no Y a gente tem, né, a concentração do hormônio de crescimento. A concentração do hormônio de crescimento aqui, a gente percebe que ele varia ao longo das 24 horas, ele varia no formato de pulsátil, então a gente tem esses pulsos, tem momentos que eu tenho muito hormônio de crescimento e zero de hormônio de crescimento. Então, não é constante a concentração do hormônio de crescimento ao longo das 24 horas. Ele é impulso. E, além disso, esses pulsos, eles são de amplitudes diferentes durante o dia e durante a noite. Então, falar em valor médio do hormônio de crescimento não me diz nada da funcionalidade e da verdadeira normalidade, né, de como a hipófise secreta o hormônio de crescimento, ou seja, de como a fisiologia funciona. E aí eu tenho claramente, né, uma ideia de que aqui durante o dia eu tenho níveis baixos de hormônio de crescimento comparado com os níveis elevados de hormônio de crescimento durante, né, na fase noturna. Então, essa concepção, né, ela vai contra a ideia de que as coisas são constantes. Por isso que, em vez de usar o termo homeostase, equilíbrio constante, né, equilíbrio estático, usar o termo homeodinâmico, ou seja, o equilíbrio ele é dinâmico. E aí, né, isso a gente vai chamar de ritmos biológicos, porque eu tenho um fenômeno que é recorrente ao longo, né, de determinado período. Aqui no hormônio de crescimento a gente tem ao longo das 24 horas, mas aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo claro de como os hormônios reprodutores, né, os hormônios sexuais, melhor dizendo, da mulher, que no caso está representando, né, o humano, ao longo, né, de 28 dias, o qual permite, né, que a fisiologia é totalmente diferente. Veja que interessante. Né? Vocês são de outra geração, nós somos geração do século XXI. Nós somos gerações que já encontraram o mundo um pouco diferente. Principalmente as meninas, né, que hoje a realidade é outra. Mas ao longo do século XX, ou seja, ao longo da história da pesquisa biomédica, porque nós fazemos pesquisa primeiro em laboratório, modelos animais, depois vamos para fazer a translação do que a gente encontra para o modelo humano. Ao longo do século XX, né, ou seja, no início, inclusive na formação e na consolidação da medicina, as pesquisas foram feitas basicamente, em sua totalidade, né, com animais masculinos, com ratos e não com ratas. A lógica, quando eu fiz a pós-graduação, quando eu fiz o meu doutorado, não, vamos usar ratos, porque ratas só atrapalham porque eu tenho um ciclo, no caso não menstrual, a gente chama nas ratas ciclo estral, são 4 a 5 dias. E muitos dos experimentos feitos em humanos também eram feitos com os homens, por causa
ao longo das 24 horas, você tinha, né, uma grande mudança hormonal, fisiológica, nas mulheres por causa do ciclo. Então, o que é que existia? Muitas coisas a gente conhecia e usava na medicina, inclusive, da fisiologia masculina e não da fisiologia feminina ou da fisiologia da mulher. Isso acabou gerando vários problemas. Nós temos vários exemplos de medicamentos que foram desenvolvidos, foram colocados no mercado e depois perceberam que esses medicamentos eles tinham efeitos diferentes, nas mulheres, porque o metabolismo funciona diferente, mas nas pesquisas, tanto básicas como nas pesquisas clínicas, não foram levadas em conta essas grandes variações periódicas que já existem nas mulheres durante a fase reprodutiva. Essa ideia de normalidade ela foi importante para o desenvolvimento inicial da medicina, mas depois, com o refinamento, ela acabou entrando em contradição. Então, hoje a gente nós temos que levar em conta de que vários processos nossos se apresentam de uma forma cíclicas. E, é claro, a natureza é cíclica. Aqui a gente tem classicamente exemplo de diferentes fotografias do mesmo local, em diferentes momentos nas estações do ano. Embora aqui a gente esteja tão próximo do Equador e as variações do fotoperíodo sejam pequenas, mas nós temos ainda variações sazonais bastante precisas, como a gente pode perceber, por exemplo, na safra, por exemplo, de caju, de manga e etc. Mas a tradição o que é mesmo esse ritmo biológico, e como é que a gente pode olhar. E é claro, o ritmo biológico, nós mostramos secreção de GH, secreção dos hormônios sexuais, as estações do ano, mas nós temos, por exemplo, o ritmo cardíaco. Nós temos, por exemplo, os ritmos das fases do sono. Ao longo de uma noite, a gente tem várias fases e a gente repete essas fases ao longo da noite várias vezes. A gente também tem os ritmos respiratórios. Então, a gente diz que esses ritmos, que têm um padrão próximo de 24 horas, são circadianos. Circa, por causa da frequência, é um ciclo próximo de um dia. Este outro, como os ciclos estrais, ou o ciclo menstrual, é infradiano, porque eu tenho um ciclo, ele ocorre em 28 dias. Ou seja, num dia não ocorre nenhum ciclo. É preciso 28 dias para ter um ciclo completo. Ou este outro, que nós chamamos de ultradiano, no qual a gente tem vários ciclos ao longo de um dia, por exemplo, o batimento cardíaco, ou a respiração, e etc. Então, essa é uma classificação proposta pelo Francis Halber, lá na década de 60. A gente gosta de usar uma outra classificação, em vez de utilizar essa relação da frequência, mas fazer uma relação mais funcional. Então, eu sei que esses aqui, os ciclos de 24 horas, ele tem um correlato muito claro com o ciclo geofísico, que é o claro escuro, uma rotação o claro escuro gerado em decorrência da rotação da Terra. Os ciclos sazonais também tem, ou seja, se eu tenho um ritmo anual, é um ciclo que tem um correlato geofísico. Mas o batimento cardíaco, ele não tem um correlato com o ciclo geofísico. A determinação dele depende da funcionalidade. Por isso que a minha frequência cardíaca, o meu ritmo cardíaco, ele é diferente de um roedor, porque a funcionalidade é que vai determinar. Ou um indivíduo, o próprio ser humano, um indivíduo que é sedentário e um indivíduo que é atleta, o ritmo cardíaco
né, ele é diferente porque a funcionalidade do coração é diferente nessas duas condições. Aí eu tenho essa palavra, né, que é uma disciplina, que a gente chama, né, de crono, que é o tempo, biologia. Quem está aqui presente ou quem está no formato remoto já ouviu falar nesse termo, cronobiologia? Algumas pessoas sim, outras pessoas não. Mas, né, e se eu falar esse termo, relógio biológico? Todo mundo já ouviu falar, né? Então, na verdade, o termo cronobiologia, ele é um termo da disciplina, ele é o nome da disciplina, né? Crono, tempo, biologia, o estudo dos seres vivos, ou seja, o estudo do tempo nos seres vivos. E o termo relógio biológico, ele é puramente uma metáfora. Eu já falei isso para vocês várias vezes, né? Que nós estudamos, né, o fenômeno biológico, a gente usa muito, né, do que ocorre no mundo físico, né, como metáfora para explicar os fenômenos biológicos. Então, a ideia, né, é que eu tivesse, né, uma estrutura, um relógio dentro do meu corpo para determinar o momento, por exemplo, que eu tenho que dormir, que eu tenho que acordar, que eu vou ovular, um relógio biológico dentro do coração para dizer, olha, agora eu tenho que bater dessa forma mais rápido, mais lento e etc. Mas, na verdade, isso é uma metáfora. Na verdade, eu não tenho algo que conta o tempo como relógio. O que eu vou ter são osciladores, são mecanismos oscilatórios. E estes mecanismos oscilatórios, dentro dos seres vivos, dentro, né, de todos os seres vivos que nós conhecemos, né, a gente tem mecanismos oscilatórios e que podem funcionar ajustado às pistas do ambiente ou independente de pistas do ambiente para promover um determinado fenômeno biológico que oscila, ou seja, um ritmo biológico. E como essa oscilação ela vai ser marcada no tempo, a gente diz então que eu tenho um tempo biológico. E estes mecanismos, hoje a gente já conhece que ele é determinado geneticamente e dentro da célula, uma célula individual, eu tenho expressão de genes que vão expressar proteína e essas proteínas vão oscilar e vão para o mecanismo de retroalimentação, bloquear ou ativar outros genes numa oscilação de 24 horas. Por isso, também, de uma forma metafórica, a gente fala, né, dos genes relógios. Ou seja, quem seriam os genes relógios? São genes que estão, né, relacionados com essa capacidade funcional de uma célula oscilar ao longo de 24 horas. Isso, esses três pesquisadores aqui, né, o Mike Wang, né, o Jeffrey Hall, e o Michael Husband, eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, né, em 2017, pelas contribuições deles, pelos estudos em identificação e explicação de como os genes, né, estão intrinsecamente, né, relacionados com o controle da ritmicidade circadiana. Claro que depois, né, que eles ganharam o prêmio Nobel, as pesquisas, né, com ritmicidade circadiana se desenvolveram mais ainda. Aqui eu vou chamar a atenção, hoje a gente já tem um termo, né, que a gente gosta de utilizar, que é esse, né, a medicina circadiana. A ideia é uma contraposição um pouco dessa visão clássica de que o fenômeno biológico ele é fixo, né, e na verdade eu tenho que levar em conta na hora de tanto fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, fazer o prognóstico, etc., né, as variações, né, rítmicas ao longo das 24 horas. Aqui essa pesquisadora, a Phyllis Zee, que é da Universidade, né, de Quebec, no Canadá, ela é uma das pesquisadoras que tem mais estudados modelos, né, para explicar a relação entre o controle da ritmicidade circadiana e a função cardiovascular. Por exemplo, nós sabemos que
né, muitos de vocês já provavelmente já viram isso, né, na família, com o pai, ou com o avô, com a mãe, ou com o tio, ou alguém conhecido mais de idade, que geralmente ele vai tomar um remédio, um antihipertensivo, pela manhã cedo. E isso nada mais é porque eu estou tomando medicamento baseado, né, que eu sei que os principais eventos cardíacos e hipertensivos eles ocorrem nesse horário. Ele ocorre nesse horário porque fisiologicamente é diferente, né, neste horário em relação a outros horários. Aqui são 2 artigos recentes, né, publicados agora, né, no ano passado, né. O primeiro, né, que este aqui é um pouco sobre aquilo que nós chamamos de o olhar da farmacologia baseado, né, na ritmicidade, e este outro, né, que é uma revisão bastante sintética, mas muito interessante, publicado no New England, né, onde ele faz uma apresentação dos mecanismos fisiológicos gerais, né, e, né, moleculares relacionados à ritmicidade circadiana e o quanto que isso, né, contribui para a gente entender, né, a medicina desde a parte, né, do diagnóstico até o tratamento. Tá, então, passando desse prelúdio, né, sobre a ritmicidade, né, a questão que fica clara é, bem, tá, ok, tem ritmo. E como é que esse ritmo ele é gerado? Quem que gera esse ritmo? Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui a secreção do hormônio de crescimento, uma hipótese muito clara seria na hipófise. Então, nós já falamos, então a hipófise pode ter, né, o relógio biológico na hipófise. E aí libera, né, o hormônio dessa forma. Mas, quando a gente vai ver as outras funções, como, por exemplo, temperatura, né, o cortisol, função renal, etc., como esse gráfico embaixo pela secreção do potássio, né, a gente vai ter, né, várias coisas envolvidas e relacionadas com a secreção, com esse ritmo. Não é só o hormônio de crescimento. Então, significa que eu devo ter alguma coisa em comum gerando, né, este ritmo. Ou possa ser puramente, né, uma resposta reativa à variação do ambiente. Então, para fazer isso, eu vou para explicar como é que esse ritmo pode ser gerado. Eu vou dar esse exemplo, né, vou falar um pouco para vocês, o que ocorre, né, quando eu coloco uma função sem nenhum. Então, imagine esse experimento, né, que é um experimento de condução de isolamento temporal, em que esse pesquisador aqui, Nathaniel Gleitman, mais do que o assistente dele, o Jackson, né, então, eles ficaram, isso aqui, em 38, 45 dias dentro de uma caverna. Então, aqui era a caverna, veja como ela era grande, aqui tinha iluminação, tinha comida, tinha tudo. Eu tinha a possibilidade de comunicar com o meio fora mesmo, o rádio. Então, o Richard fazendo medidas fisiológicas do pai, então eles mediam quando o indivíduo estava acordado, estava dormindo, a temperatura, a frequência cardíaca, fazia testes cognitivos, etc. A ideia era olhar o seguinte, bem, o que ocorre nesta condição? O sujeito vai ter continuar expressando o ritmo, e, na verdade, a grande preocupação deles era o som. Né? Então, vamos imaginar que fazer um experimento de isolamento temporal. Vamos imaginar que nós estivéssemos aqui nesta sala e a condição seria, olha, vocês precisam ficar 45 dias só estudando, porque vocês vão fazer uma seleção. Boa vai ganhar uma bolsa integral para fazer o curso de medicina lá em Harvard. E aí, o que a gente... De vez em quando eu vou trazer comida para vocês, né? Vocês vão comer, mas vocês não vão saber quando é dia, quando é noite, nem nada. Vão ficar estudando.
os computadores e os laptops de vocês todos foram retirados, vocês não vão ter acesso a nada que dê noção de tempo. Vocês vão poder acender a luz quando quiser, mas não vão saber quando é dia e noite. Como é que ficaria o sono de vocês? Em breve. As pessoas estão dizendo que está cortando. Deixa eu sinal da internet. Então vejamos, né, o que aconteceria, né? Então aqui eu tenho, ó, claro e escuro, certo? Então aqui eu tenho claro. Seria o episódio de sono, né? Então esse episódio de sono aqui, né, seria uma situação como se acontecesse aqui nesta sala com a gente. Então, mais ou menos, a gente iria dormir lá aproximadamente. Então, esse aqui é o claro e o escuro. Né? 5 horas da tarde começa a noite, 5 horas da manhã já começa o dia. Ok? E a gente está indo dormir lá para as 10 horas da noite e acordando 5 horas. Ok? Então, isso está fazendo o quê? Fazendo com que eu tenha, né, o sono, né, aí mais ou menos às 7 horas. Se eu tiver mais ou menos um sono regular, é claro que aqui eu estou tendo, né, um esquema, né, então por isso está bem regularzinho, não é exatamente assim que ocorre. E nesta condição, o que, que a gente vê? Eu durmo sempre no mesmo horário e acordo no mesmo horário. Tá? E aí a gente vai fazer o experimento de isolamento temporal. Fechar tudo aqui. O Breno disse que o sono dele ficaria todo bagunçado. Mas, na verdade, né, iria acontecer mais ou menos isso aqui. Embora vocês não teriam mais noção de que horas fossem, vocês iriam dormir mais ou menos, aproximadamente, meia hora a mais no dia seguinte, e assim sucessivamente. Vocês não ficariam com sono bagunçado, mas ficariam apresentando um sono, né, que antes dormia 11 horas, 11 horas e meia, meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora e meia, 2 horas e assim sucessivamente. Então, vocês continuariam apresentando um ritmo do sono e vigília, sono e vigília. Não mais determinado pelo dia e pela noite. Se não é mais determinado pelo dia e a noite, significa que é determinado agora endogenamente. Então, vejam, foi exatamente esses experimentos que deu as primeiras ideias de que a gente tem aquilo que a gente chama de relógio biológico. Ou seja, na verdade, eu devo ter um conjunto de estruturas funcionais que oscilam endogenamente e que, na verdade, ao longo do dia, ele se ajusta ao claro e escuro, que fica exatamente 24 horas. Mas que, na verdade, ele não é exatamente 24 horas. Vocês sabem quando uma alteração só cochilona? Isso não atrapalha. Então, isso vocês já percebem, vocês já sabem disso no dia a dia de vocês. Vocês sabem que é muito mais fácil a gente adiantar o sono, para a maioria das pessoas, do que atrasar. É mais difícil, né, adiantar do que atrasar. Sexta-feira, ninguém tem problema nenhum de dormir tarde. Mas domingo ter que dormir cedo para acordar cedo, para vir para a aula, né, é mais difícil, ou ir trabalhar. Né? E a gente sabe que é muito mais, né, fácil se adaptar quando a gente faz viagens no sentido, né, para o oeste. A gente se adapta mais rápido quando vem de Paris para Natal do que quando a gente vai, né, de Natal, né, para Paris. Porque o nosso relógio endógeno, ele oscila espontaneamente em torno de 24 horas, né, e 30 minutos, mais ou menos isso. Algumas pessoas têm um pouco diferente desse valor. E para cada, né, espécie, para cada animal, vai ter lá o seu padrão. Aqui a gente tem um exemplo, né, esse aqui é de um roedor, de um rato, tá?
Então, aqui a gente vê o animal no claro escuro, aqui, ó, claro, escuro. Então, veja, no caso do rato, ele é um animal noturno. Ele fica ativo aqui durante a fase de escuro. Aqui é a mesma coisa, ele está na fase de escuro, claro escuro, então ele fica ativo na fase escuro. Quando eu coloquei ele escuro constante, ó, ele, cada dia ele começa a atividade um pouco mais tarde. Se eu fizer isso com a barata, eu vou ver a mesma coisa. Se eu fizer isso com a bactéria, eu vou ver a mesma coisa. Significa que aquilo que nós chamamos de relógio biológico, que seriam os osciladores, as estruturas neurais responsáveis por fazer isso, estão presentes em todos os seres vivos. Né? Aqui já é um exemplo de experimentos semelhante ao que o Gleitman fez em 1938, mas já moderno. Né? Isso aqui é na Alemanha, em uma universidade na Alemanha, em que as estruturas que existiam lá, que eram as construções subterrâneas, que funcionavam como abrigo antiaéreo durante a Segunda Guerra Mundial, né, eles utilizaram isso para fazer como se fossem cavernas. Então, na verdade, a gente vê aqui pessoas, né, geralmente são estudantes de pós-graduação, estão escrevendo suas teses, eles ficam alguns dias aí para fazer experimentos de isolamento temporal. Aqui já são estruturas mais modernas, aqui no Japão, esses aqui são do Japão. Lá em Harvard, que é um centro dirigido aqui pelo Chuck, o Charles Isai, também ele tem uma estrutura lá, então você consegue fazer essas manipulações. Agora, uma questão importante é o período, que nós falamos de 24,3, ele é igual para todo mundo? Na verdade, não. No estudo feito nos Estados Unidos, o que eles têm encontrado é que há a maioria das pessoas tem aqui próximos de 24 horas. Eu tenho pessoas que quando eles ficam nessas condições, o ritmo fica menor do que 24 horas, e pessoas que ficam maiores do que 24 horas. Há uma diferença, mas a maioria está próximo ali de 24 horas e meia. E que essas diferenças, então isso aqui é um trabalho que ele mostra o seguinte: eu tenho aqui a população em geral, do estudo realizado, mostrando que a maioria está por aqui, mas quando eu separo em grupos étnicos, no caso, aqueles que têm maior composição vindo da África, seja, o aspecto genético na África, ou os que são mais vindo da Europa, você tem uma diferença de distribuição. Sugerindo, então, que essa determinação da ritmicidade, ela tem um caráter genético. Então, conceitos-chave, o ritmo circadiano, cerca próximo de um dia, ele tem a capacidade de sincronizar, quando eu tenho um período que o meu ritmo biológico fica igual ao do ciclo ambiental, por exemplo, ao claro escuro. A gente fala o ritmo em livre curso, quando o ritmo está se expressando sem ter interferência das pistas temporais do ambiente, como claro e escuro. O período desse ritmo em livre curso a gente vai representar por essa letra grega tau, e que há uma variabilidade do período em livre curso entre as pessoas, e que essa determinação desse período, ele é determinado geneticamente. Certo? Então, esses conceitos são importantes. Então, a grande questão que a gente fica bem, se o ritmo não é exatamente 24 horas, como é que o nosso ritmo se ajusta ao dia e à noite? A rotação da Terra é de 24 horas. Como é que esse processo ocorre? Então, para a gente explicar isso, uma forma é a gente entender, ou seja, como é que eu saio de um ritmo que não é 24 horas, que está aqui em livre curso, para um ritmo que fica ajustado exatamente, fica sincronizado ao claro escuro, em que a fase de vigília fica durante o dia e a fase
de repouso, de sono, fica à noite, para o ser humano, que é um animal diurno, ou para um rato, em que a fase, né, de vigília fica à noite e a fase de sono fica durante, né, o dia. Então, uma forma, né, de mostrar isso é através, né, do experimento que a gente chama de curva de resposta dependente de fase. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é esse gráfico. Esse gráfico está representando, né, o ritmo de atividade e repouso de um roedor, de um rato, certo? Por isso que aqui representa o claro, aqui representa o escuro e o claro. E cada barra dessa aqui, cada linha dessa é um dia. Então, aqui no caso do rato, a atividade é durante o escuro, ok? Então, está aqui, olha. Então, aqui é de noite, o rato fica ativo. Chega dia, ele dorme. No dia seguinte, começou o escuro, ele fica ativo. Certo? Começou o claro, ele dorme. Aqui, novamente, ó, fica desse jeito. Então, o que ocorre? Imagina se eu colocar agora um rato em escuro constante. Ele vai continuar ativo aqui, nesse dia. Aí aqui ele dorme. No dia seguinte, ele vai começar a atividade um pouquinho mais tarde. No dia seguinte, no terceiro dia, um pouquinho mais tarde ainda, porque agora ele está no ritmo em livre curso. Ele não tem mais o claro escuro, a pista ambiental. Agora, imagine se no ambiente o animal está no escuro constante, e aí eu vou acender uma luz no meio da fase de repouso do animal, enquanto ele está dormindo. Olha, aqui é noite e aqui é dia, certo? Aqui, quando ele está no escuro constante, não tem mais dia e nem noite, tá? Mas a gente diz que existe a noite biológica e o dia biológico. Quando é a noite biológica de um rato, é quando ele está ativo. O dia biológico de um rato é quando ele está em repouso, certo? Porque ele é um animal noturno. Então, se eu der um estímulo de luz, acender a luz aqui, no meio do dia biológico, para um rato, não acontece nada com o ritmo do animal. Ele continua, né, começando a sua atividade um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais tarde. Então, um pulso de luz, um estímulo de luz no meio do dia biológico não altera o nosso ritmo. Agora, e se eu der um estímulo de luz não no meio do dia biológico, mas no início da noite biológica? O que é que vai acontecer? Acontece isso aqui. Veja que a atividade aqui, olha, começava um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais tarde. Nesse terceiro dia, eu acendi a luz por mais ou menos meia hora, deixei a luz, depois apaguei de novo, né? O animal começou ativo. No dia seguinte, em vez dele começar a atividade meia hora depois, ele vai começar a atividade 2 horas depois. Ele vai começar a atividade mais tarde. O que ocorre? Promoveu um atraso. Tá? Então, isso, né, eu digo que um estímulo aqui, no início da noite biológica, promove um atraso no ritmo circadiano. Tá claro? Agora, eu não vou mais vou acender a luz, né, no início do dia biológico, da noite biológica, mas eu vou acender a luz no final da noite biológica. Quando eu faço isso, olha o que ocorre. Veja que antes promovia um atraso, começava mais tarde. Mas se eu dou um estímulo luminoso aqui, vai provocar o quê? Vai começar mais cedo. Então, promove um adiantamento. Então, por isso que a gente chama curva de resposta dependente de fase. Por quê?
Dependendo da fase que eu dou o estímulo, que é a luz, ele vai provocar ou não um efeito, ou vai provocar um atraso no relógio, ou vai provocar um adiantamento desse relógio biológico. Então, é este aqui que é a curva. Então, aqui nesta fase, durante o dia biológico, a luz quase não tem efeito nenhum, mas no início do dia biológico, da noite biológica, ela promove atraso e no final da noite biológica promove avanço. E o que é que isso tem a ver, né? E como é que a gente pode explicar isso para a gente, né? Isso aqui. Então, se eu me exponho à luz pela manhã, de manhãzinha cedo, né? Por exemplo, indo passear na praia aqui de Ponta Negra, recebendo muita intensidade, ou seja, no finalzinho da minha noite biológica, no início do meu dia biológico, eu promovo um adiantamento, um avanço de fase. Então, se eu me expor à luz de manhãzinha cedo, isso faz com que eu vá dormir mais cedo e acorde mais cedo no dia seguinte e assim sucessivamente. Porém, se eu me expor à luz no início da minha noite biológica, ou seja, à noite, o que ela promove? Vai promover atraso, vai fazer com que eu vá dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, o que ocorre, enquanto nós estamos no ambiente claro e escuro, nós estamos todos os dias promovendo pequenos avanços e pequenos atrasos e ajustando o nosso ritmo com 24 horas. Certo? Então, desta forma é que o meu sistema ele é capaz de se ajustar ou sincronizar ao claro e escuro. Então, né, a curva, né, de resposta de fase, que a gente explicou pelo estímulo luminoso, ela também pode ser provocada por aquilo que a gente chama de estímulos não fóticos. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que o estímulo de luz está em condições de escuro constante. Se ele for aplicado no início da noite biológica, ele vai promover atraso. E se eu aplicar no final da noite biológica, início do dia biológico, vai promover avanço. E que no dia a dia, o que está acontecendo? Eu estou me expondo à luz. Então, nessa primeira fase, do início da manhã, a luz, né, que chega aos meus olhos, está promovendo que o meu relógio funcione mais rápido, promovendo um avanço. À noite, se eu me exponho à luz à noite, né, ele vai promover um atraso, vai fazer com que o meu relógio funcione mais lento e eu inicie meu sono, minha temperatura, meus ritmos de secreção de hormônio de crescimento, tudo fique, né, atrasado. Tá? Mas outros estímulos, né, que não são a luz, podem também provocar isso, como a atividade física, a alimentação. Podem também ajustar o meu ritmo. Não é só exclusivamente a luz, mas a luz é o estímulo mais forte. E o que a gente sabe é que os estímulos, que a gente chama os estímulos não fóticos, como atividade física, e alimentação, elas têm uma ação como oposta, né, à luz. Atualmente, né, inclusive, a gente já existe na clínica um sistema, né, para promover ajuste, né, da ritmicidade em condições que o indivíduo perde, né, a ritmicidade. Então, isso aqui é o que nós chamamos de um sistema de luz intensa. Isso é semelhante a um aparelho desses de radiografia, né, para a gente ver a radiografia, ou tomografia, ou ressonância. O que eu tenho aqui por trás é uma luz bastante intensa, mas que ela é termicamente, né, baixa, ela não esquenta. Né?
E aí, a gente usa isso principalmente em ambientes, em regiões de alta latitude, acima de 27, 30 de latitude norte ou sul, em que durante, né, o inverno, a quantidade de luz durante o dia ela é muito pequena, e aí o sujeito pode ficar com ritmo irregular. Ou, né, por um motivo ou outro, o sujeito perde a capacidade de sincronização e você usa, né, expõe o sujeito, por exemplo. Né, se o indivíduo está dormindo muito tarde, acordando muito tarde, e você quer que avançar, né, o início da atividade dele, para que ele durma mais cedo e tente acordar mais cedo. Então, ele se expõe, né, a uma luz. É claro que isso, no ambiente comum aqui em Natal, não há necessidade de usar um aparelho desse, basta pedir para a pessoa andar cedinho na praia, que a intensidade de luz solar aqui, nossa, ela é muito intensa. Eu quero, por acaso, não posso estar falando dos extremos do ambiente que tem aqui os períodos de meses, 6 meses, só escuro, e depois nós vamos ter como só claro. Como é que é essa composição de luz? Então, aí assim, quem mora, são poucas, a população é muito pequena, né, que mora acima, né, do círculo, né, polar ártico, né, onde tem mais população. Lá no sul a gente não tem, né, no norte que a gente tem. No Antártico que a gente tem são grupos de pessoas fazendo pesquisa. E aí você tem toda a infraestrutura de luz e tal, né? Então o pessoal não fica sob o controle da luz natural, né? Porque tudo são unidades de pesquisa. No círculo polar norte, aí a gente tem sim, né, população nativa dessa região. Então, essa população, né, eles usam várias outras estratégias, né, e o que vai acontecer é que eles têm diferentes padrões de sono. Então, durante, né, a fase de inverno, né, que eles vão ter quase que escuro total, né, eles vão ter mais uma duração de sono um pouco maior, né, do que durante, né, a parte do inverno. Mas eles acabam utilizando, né, pistas deles mesmo, como questão cultural, né, fogo e tal, e mantém, né, um padrão de 24 horas. Agora, quando a gente vai olhar, né, as populações urbanas, né, aí já em cidades, aí muita gente, por exemplo, acaba não conseguindo ficar com ritmicidade. E aí isso acaba gerando, né, uma condição para algumas pessoas que é uma redução do humor, que é uma fase depressiva, que a gente chama doença, né, sazonal afetiva. E quando chega no inverno, as pessoas passam a ter uma fase de depressão, e é uma depressão que é resistente ao tratamento com antidepressivo. E na hora que termina o inverno, ela desaparece. Né? Ela é sazonal. A fase da depressão é puramente sazonal. Como você trata? Com luz. E aí você tem que fazer o que a gente chama de bright light, né? Luz intensa. Então, a curva de resposta que faz, ela é uma ferramenta importante para a gente estudar, né? A questão da ritmicidade, né? É importante. Ela depende para cada espécie, né? Ela é uma espécie específica, e ela também é importante para a gente poder estudar aquilo que a gente chama, né, a cronoterapia, no caso, por exemplo, da depressão sazonal, no caso, por exemplo, de jet lag, que é o mal-estar que a pessoa tem quando faz voos transmeridianos. Então, nessa condição, porque você está se ajustando, enquanto você está se ajustando, você tem alterações. E aí, uma das formas de você fazer isso é se expondo, né, aos agentes sincronizadores do ambiente. Então, imagina que, por exemplo, agora, né, nessa época, nós estamos no nosso verão, nós temos um sol maravilhoso aqui, enquanto que a Europa está ainda no inverno. Então, Londres, nessa época agora, o sol está começando a aparecer às 10 da manhã, às 4 da tarde desaparece já está escuro. Então, se alguém de Londres
vier para cá, para Natal, ele vai se ajustar muito rápido, porque ele vai chegar aqui e a diferença entre o claro nosso, o dia e a noite, é muito intensa. Enquanto se eu sair daqui de Natal e for para Londres, eu vou ter dificuldade de me ajustar lá, porque a diferença de intensidade de luz durante o dia é pequena. Além de ter uma duração pequena da fase de dia, né, ela não é muito intensa. E tem algumas outras características importantes para a gente entender, né, que são importantes. Né? Então, são dois conceitos importantes. Né? O conceito de sincronização e o conceito de fase. Né? Então, sincronização, a fase é quando eu falo, é uma parte do ritmo. Né? Então, lembre, uma fase de curva, eu tenho um aumento e tenho uma baixa. Um aumento e uma baixa. No caso, né, do ciclo sono e vigília, eu tenho uma fase de vigília e uma fase de sono. Atividade e repouso. Uma fase de atividade e uma fase de repouso. Certo? Uma outra questão importante, né, mesma coisa, lembra lá do ritmo de secreção do hormônio de crescimento. Eu tenho uma fase de baixos, a baixa amplitude da secreção do hormônio de crescimento. E tem uma outra fase, altos, secreção do hormônio de crescimento, ou seja, os pulsos são de altas amplitudes. Então, quando eu falo de sincronização, é quando eu tenho uma relação de fase estável. Então, rígida no sentido de ser sempre do mesmo jeito. Eu tenho algumas diferenças, que é isso que a gente está chamando a atenção aqui. Então, para esse animal aqui, ele tem, ambos os animais, ambos os sabios, a atividade dele está ajustada à fase de claro. Mas, só que este aqui, ele tem mais atividade aqui no final da fase clara, enquanto que este aqui tem mais atividade no início da fase clara. Embora ambos tenham atividade na fase clara. Então, este aqui, então, por isso, a gente vai dizer que isso aqui é uma fase mais vespertina e este aqui é uma fase mais matutina. E a mesma coisa a gente tem com nós, seres humanos. Nós temos pessoas que está ajustado, está sincronizado, mais matutina ou mais vespertina. E esta fase de ser mais matutina ou mais vespertina, ela muda ao longo do tempo. Né? Na fase nossa da adolescência, a gente tende a ser mais vespertino do que comparado com a criança, quando a gente era criança, e quando a gente se torna adulto. Então, os adolescentes tendem naturalmente, por uma questão de modificação do seu sistema circadiano, a dormirem mais tarde e acordarem mais tarde. Então, essa fase de atividade também ela pode mudar conforme a atividade que o sujeito esteja fazendo. Então, aqui, isso aqui é um registro, né, pessoal meu, ambos os dois lados. Isto aqui eu estou na fase, nos meses, cada linha dessa aqui são 2 dias, né, enquanto eu estou de atividade, eu estou trabalhando. Né, e aqui é um registro de 1 mês de férias.
e que nesse mês de férias eu estava, né, fora, né? Veja que aqui, olha, eu estava acordando, aqui é 6 horas da manhã, eu estava acordando basicamente bem depois de 6 horas, 7, 8 horas, enquanto que aqui eu estou acordando, né, um pouco antes de 6 horas. Então, você pode ter mudanças, né, nas suas fases também conforme, né, os estímulos ambientais. Né? Isso, né, faz com que a gente possa ver, né, condições diferentes. Aqui, olha, eu posso encontrar, isso aqui são 3 registros de 3 estudantes de medicina, aqui da UFN, de 10 anos atrás, em condições, o que eu digo que ele está bem sincronizado, ajustado direitinho. Está indo dormir, olha, aqui é o escuro, né? 5 horas da tarde, 5 horas da manhã, aqui é meia-noite. Então ele vai dormir, ó, quase todo dia, um pouquinho antes de meia-noite, e acorda aqui, lá próximo de entre 5 e meia, 6 horas da manhã. Então, o estudante está bem ajustado. Já esse outro estudante aqui, veja o que acontece com ele. Ele está indo dormir, ó, aqui às 2 horas da manhã, aqui deu 1 hora, aqui deu lá 3, 1 e pouco, 3 horas, mas está acordando sempre cedinho para vir para a universidade. Então, este aqui, comparado com esse, aqui está com uma fase atrasada. Ele está indo dormindo muito tarde, embora esteja acordando muito cedo, porque ele precisa vir para a aula, porque a aula começa cedo. Então, esse aqui ele está tendo uma privação de sono, né, por causa disso, enquanto esse aqui não. Agora, veja esse outro aqui. Que horas esse indivíduo vai dormir? Não tem hora, né? Então, isso é um padrão irregular. Então, esse não consegue, ele não conseguiu, não está ajustado. Hã? Esse sozinho na engenharia pode pegar para dormir na aula, Aqui? Aqui assim? Ele não veio para a aula. Vamos concordar o seguinte, dizer que aqui é o sábado e o domingo, né? Mas a segunda também ele não veio. Então, nós falamos, né, de várias coisas da questão da relação à ritmo ensinar. Então, eu tenho, basicamente, né, eu tenho o ciclo claro e escuro, né, que é o ajuste ambiental. Eu tenho, então, que é o principal, que é ajuste. Eu tenho os fotorreceptores. Esses fotorreceptores estão lá na retina. Então, isso que vai detectar e vão levar para o nosso oscilador, que é o que nós chamamos de relógio biológico, e esse oscilador, é claro, ele vai ter que controlar essas saídas, ou seja, a secreção do hormônio de crescimento, o ciclo sono e vigília, o ritmo de temperatura e etc. E o que a gente, né, tem, então, aqui, quem são esses estímulos? O claro e escuro, a gente vai chamar isso de sincronizadores, ou usar essa palavra em alemão, Zeit, que é tempo, Geber, doador, né, então, doador de tempo, né? Eu vou ter o oscilador, que são, entre aspas, né, metaforicamente a gente chama de relógio biológico, e eu vou ter os ritmos. Aqui, né, as vias que detectam, né, os sincronizadores. O meu oscilador principal e as minhas vias de saída vai ser aquilo que eu chamo de sistema de temporização circadiana. Então, eu tenho um sistema funcional, assim como eu tenho o sistema cardiovascular, o sistema, né, respiratório, o sistema reprodutor. Eu tenho um sistema funcional que é responsável para manter, né, o nosso sistema funcionando de uma forma periódica e sincronizada ao claro escuro. Ok? Então, quem é esse sistema? Né? Basicamente, nós vamos falar, olha, eu vou ter que saber quem são os receptores, as vias,
Basicamente, a gente já sabe que ele está no hipotálamo, ele está aqui numa região, um conjunto de neurônios localizado acima do quiasma óptico, por isso que a gente chama de núcleo supraquiasmático, e esses neurônios eles vão se projetar para diversas áreas funcionais. Então, vamos detalhar esse sistema. Né? Primeiro, quem são os fotorreceptores responsáveis pela detecção do claro e do escuro? Os bastonetes? Na verdade, nem são os cônios, nem são os bastonetes. Aqui, no caso, a gente tem um exemplo, né? Esse aqui é um trabalho feito aqui na universidade pela a Maiara, né? A Maiara, ela era estudante de medicina, hoje ela é professora, inclusive, na Unifesp, em São Paulo. Então, o que a gente tinha na época era no final dos anos do século passado, início desse século, a gente tinha um conjunto de saguis aqui em Natal e eles têm problemas visuais, eles ficam cegos na fase adulta. Né? E aí o que tinha sido demonstrado, né, é que em roedores, né, no caso camundongos, que são cegos, né, que são uma mutação que promove uma degeneração dos cônios e dos bastonetes da retina e eles ficam cegos. Mas mesmo assim eles ficam cegos, eles se ajustam ao claro escuro. Então, como é que eles se ajustam ao claro escuro? Porque, na verdade, o claro escuro não é detectado nem pelos cônios, nem pelos bastonetes. A organização da retina eu tenho as células fotorreceptoras, cônios e bastonetes, as células horizontais, as células bipolares, as células amácrinas e as células ganglionares, que são os neurônios propriamente ditos, certo? Então, aqui não tem potencial de ação no cônios e bastonete, nem nas células bipolares, tem só potencial local. O potencial de ação vai ser só na célula ganglionar, que, disparando, vai pelo nervo óptico, vai pelo hipotálamo, etc. Se descobriu, inclusive com a participação de uma pesquisadora brasileira, né, a professora a Maria Castruz, né, da USP, que algumas células ganglionares contêm um fotopigmento chamado melanopsina, e essas células, né, elas reagem, então são células ganglionares que funcionam como fotorreceptor. Então, mesmo com a ausência de cônios bastonete, o animal consegue se ajustar ao claro escuro, que era o que acontecia, né, com esses saguis. Isso aqui é um sagui, né, que não é cego, e esse aqui é um sagui que é cego. Mesmo ele sendo cego, ele consegue se ajustar ao claro escuro. Então, na verdade, eu vou ter aqui um conjunto dessas células ganglionares que contém essa melanopsina e leva essa informação do claro escuro para várias regiões, que é aquilo que nós vamos chamar de sistema fótico, que não forma a imagem, mas está relacionado com outras funções, como o reflexo pupilar, né, e o ajuste da ritmicidade circadiana. Então, essas células aqui, elas respondem à luz. Para a formação de imagem, eu preciso dos cônios e dos bastonetes. Mas, para detectar o claro escuro, eu preciso das células ganglionares que contêm melanopsina. Então, essas células ganglionares, elas vão estar responsáveis pela função do reflexo pupilar, da regulação da ritmicidade circadiana, do alerta. O que significa o alerta? Um aumento da ativação cortical. E também do humor. Né? O que vai nos interessar aqui, né, nessa nossa aula, é como que ocorre esta regulação da ritmicidade circadiana. Então, essas células aqui, elas vão serem chamadas de várias formas diferentes, mas é a mesma coisa. Elas podem ser chamadas de células ganglionares fotossensíveis,
células ganglionares que contêm melanopsina. Significa a mesma coisa. Então, hoje a gente entende a retina não mais com essa ideia clássica que detecta a luz só com cônios e bastonetes, mas que eu tenho também um conjunto de células ganglionares que respondem à luz, mas que não tem nada a ver com formação de imagem. Tem a ver com ajuste, né? E que essas células ganglionares, aqui, a melanopsina, ela é um fotopigmento que ela responde mais à luz de comprimento do azul. Lá em torno de 480 nanômetros de comprimento de onda. Que é por isso que a gente disse, olha, nós falamos lá no início, quando falamos da curva de resposta dependente de fase, que luz, no final do dia subjetivo, do dia biológico, ou no início da noite biológica, promove atraso. Qual luz? Principalmente a luz de comprimento azul. Que é por isso que as luzes dos celulares, dos notebook, TV, LED, etc., elas promovem mais ainda o atraso no início do nosso sono. Por quê? Porque essas luzes que emitem mais de comprimento azul é que vão agir principalmente aqui nas células ganglionares, e das células ganglionares, vão para vários lugares. E aí o que vai nos interessar aqui é vir para essa região aqui, que é um conjunto de neurônios que estão no núcleo que a gente chama de núcleo supraquiasmático, vai funcionar como o nosso relógio biológico principal. Então, aqui seria das células ganglionares, se projetam para cá, para o hipotálamo. É claro que as células ganglionares que contêm melanopsinas também recebem projeções dos cônios, dos bastonetes, certo? Então, o esquema seria esse. Eu tenho aqui a luz, principalmente a luz azul, comprimento de onda da luz, detectada aqui pelo olho, a retina, células ganglionares que contêm melanopsina, aí se projeta para aqui o hipotálamo, os núcleos supraquiasmáticos, e daí eu vou ajustar o meu ritmo biológico com o claro e o escuro. Também essas células são responsáveis pelo reflexo pupilar. Okay? Aqui está um esquema da projeção da retina. A retina vai se projetar aqui, para o tálamo, perpendicular do lateral, mas ela se projeta também aqui para o hipotálamo. E essas projeções do nervo óptico para o hipotálamo são exclusivas das células ganglionares que contêm melanopsina. Aqui é um diagrama mostrando exatamente aqui que eu vou chamar do trato retino-hipotalâmico, certo? Que vai se projetar para diversas áreas do hipotálamo, que vai ser responsável pela resposta circadiana, pela a resposta a reflexo pupilar e atenção. Então, aqui, que seria a marcação dos neurônios do núcleo supraquiasmático, é que seria o responsável pela ritmicidade circadiana. Então, um esquema geral seria esse. Aqui eu teria o sol para a retina, o trato retino-hipotalâmico e aqui o núcleo supraquiasmático. E o núcleo supraquiasmático estaria se projetando para diversas outras áreas, que seriam as áreas de saída. Então, aqui eu tenho uma microfotografia do hipotálamo. Nós estamos vendo aqui o terceiro ventrículo. Aqui está o quiasma óptico. E aqui, marcação em preto, são os corpos dos neurônios que formam o núcleo supraquiasmático. Certo? Aqui eu estou delimitando aonde é que está o núcleo supraquiasmático. Veja, se eu pego, por exemplo, um animal, tenho aqui o núcleo supraquiasmático íntegro, o animal está aqui, ele tem, o ritmo dele está aqui, bonitinho. Mas se eu fizer uma lesão
né? Eu coloco um eletrodo lá no hipotálamo, lá onde está o núcleo supraquiasmático, aonde só a extremidade do microeletrodo, né, ele posso passar corrente. Se eu passar corrente em qualquer, né, elemento metálico, no caso do eletrodo, ele vai esquentar. Né? E se eu faço essa corrente esquentar acima de 45 graus, vou botar 45 graus, eu faço lá uma amperagem em que a temperatura aqui se eleve a 45 graus. 45 graus desnatura a proteína. Desnatura a proteína significa mata os neurônios. Então, isso aqui é uma microfotografia do animal em que eu fiz a lesão e matei os neurônios aqui, todos da região do núcleo supraquiasmático. Olha o que ocorre. Aqui o animal estava com ritmo. Cada dia ele começava a atividade. Fiz a lesão do núcleo supraquiasmático, acabou. Agora o animal fica ativo, repousa, ativo, dorme, acorda. Totalmente aleatório, não tem mais ritmo nenhum. Aqui eu tinha um ritmo de temperatura, ó. Baixa temperatura, sobe a temperatura, baixa temperatura, sobe a temperatura. Aqui eu fiz a lesão do núcleo supraquiasmático, ó. Parou o ritmo, acabou o ritmo de temperatura. Isso demonstrando de que, né, esses neurônios são necessários para gerar, né, a ritmicidade circadiana. Uma outra coisa interessante é que, olha, aqui eu tinha um animal, né, condição, lá em atividade, dele aqui, ó, bonitinho. Aí eu faço uma lesão do núcleo supraquiasmático, perdeu o ritmo. Aí o que eu faço? Eu pego, tiro de um animal teto, tiro os neurônios do núcleo supraquiasmático desse animal e faço o transplante. E aí eu recupero o ritmo. Mostrando, então, que os neurônios do núcleo supraquiasmático são suficientes para gerar o ritmo. Se eu faço uma lesão, perde a ritmicidade. Se eu faço o transplante, a ritmicidade recupera. E esta recuperação, ela só ocorre quando eu faço o transplante de neurônios do núcleo supraquiasmático. Aqui no caso, olha, eu fiz do núcleo supraquiasmático, recuperou. Aqui eu fiz de outro tecido, do cerebelo, e não recuperou. E uma coisa interessante, né, foi a descoberta, né, que eu tenho uma mesma espécie, né, que eu tenho um ritmo desse jeito, aqui é muito próximo de 24, e esse aqui, ó, é o homozigoto, tem um ritmo muito menor do que 24 horas, e esse aqui é o heterozigoto. Então, mostrando de que a ritmicidade, ou seja, o período, ele depende de características genéticas. Então, como eu tenho uma mesma espécie, aqui é o selvagem, né, o seguinte experimento, o selvagem, que é esse aqui, o ritmo é próximo de 24 horas, esse aqui é o heterozigoto, e esse aqui é o homozigoto, né? O homozigoto, o período em livre curso é próximo de 20 horas, o heterozigoto em 22, e o selvagem, né, poderíamos dizer, entre aspas, normal, 24 horas. E aí o que foi feito foi o seguinte, olha, aqui eu tenho um animal selvagem, eu faço uma lesão, perde a ritmicidade, e aí eu faço o transplante do animal mutante. E o que recupera, né, o ritmo recupera, mas não com o ritmo do animal anterior, mas do animal que foi o doador. Mostrando, então, que os neurônios são suficientes. Mais ou menos aqui, olha, aqui eu tenho um animal, né, o ritmo aqui, ó, é menor do que 24 horas, né? Aí eu faço, né, uma lesão, perde o ritmo, né? Destruir os neurônios do núcleo supraquiasmático, né? Aí eu pego aqui desse animal, esse aqui é o mutante, esse aqui é o selvagem. Eu pego neurônios do núcleo supraquiasmático desse animal e vou transplantar para esse animal que está arrítmico, né? Peguei, tirei o núcleo supraquiasmático, botei nesse animal e ele recupera o ritmo
mas não do que o ritmo que ele tinha anteriormente, e sim o ritmo do doador dos neurônios do núcleo supraquiasmático. Então, dados mostraram claramente de que esses neurônios do núcleo supraquiasmático são os responsáveis pela geração dos nossos ritmos circadianos. Ok? Aqui eu tenho, então, transplantes, diversos também, a mesma coisa aqui, ó, eu transplantei, recuperei um ritmo para esse lado, do selvagem, ou do mutante, desculpa, e aqui do selvagem. Né? Além disso, o que a gente sabe é que quando eu vou olhar esses neurônios do núcleo supraquiasmático, a funcionalidade dele, a gente vê também que esses neurônios, eles oscilam, não só em relação à questão da lesão, mas se eu for ver atividade metabólica e atividade do próprio genoma desse animal, varia ao longo das 24 horas. Então, aqui, olha, aqui são duas microfotografias, ou seja, eu faço a seguinte coisa. Neurônio, basicamente, gosta de duas coisas, oxigênio e glicose. E aí, o que a gente faz para estudar metabolismo neuronal é enganar um pouco o neurônio. Então, em vez de eu dar glicose para o animal, além de dar glicose para ele sobreviver, mas eu dou desoxiglicose marcada com carbono 14. E aí eu vou poder fazer estudo da atividade. Porque os neurônios vão absorver a desoxiglicose, mas não vão conseguir metabolizar. Então, quando o animal, o neurônio, está muito ativo, ele acumula muito a desoxiglicose. Então, essa é uma técnica semelhante à tomografia de emissão de próstata, que você coloca para o sujeito determinada substância que tem um componente emissor de próstata, e aí eu absorvo, o meu tecido que tiver muito metabolismo, vai absorver muito aquela substância, e se eu fizer uma tomografia na hora, eu vou detectar aonde aquilo está presente. No caso aqui, eu não faço pela tomografia, eu sacrifico o animal, faço fatias finas do cérebro do animal e vou fazer uma radiografia, vou fazer uma exposição daquele tecido fininho sobre uma chapa fotográfica. E o que eu vejo é isso. Então, onde está escuro, significa que os neurônios estavam muito ativos. Então, aqui, ó, isso aqui é de rato, é claro, né? Então, aqui na região do córtex, aqui dessa região do tálamo, e olha, aqui, ó, os neurônios do núcleo supraquiasmático. Isso, se eu sacrifiquei. Se eu sacrifico o animal durante a noite, ó, não tem atividade lá nos núcleos supraquiasmáticos. Significa que os neurônios dos núcleos supraquiasmáticos não estavam captando desoxiglicose durante o dia. Significa que o metabolismo durante o dia e durante a noite era diferente. Aqui, do mesmo jeito, é um gene específico chamado PER1. Eu vejo que durante o dia esse gene se expressa aqui nos neurônios do núcleo supraquiasmático e durante a atividade do genoma, neurônios são diferentes de dia e de noite, de dia e de noite. Professor, no caso, se tivesse permitido aquele experimento de isolamento temporal, ele ativaria também? Então, isso aqui eles estão durante o dia, se eu fizer no experimento. Porque aí é no dia subjetivo, no dia biológico e na noite biológica. Continuaria acontecendo, entendeu?
Então, aqui é uma ampliação do núcleo supraquiasmático. Isso aqui já é de um sabi, né? Aqui é um tamanho menor, aqui eles marcados, esses neurônios. Aqui está marcado os neurônios, certo? Aqui é o quiasma óptico, aqui é o terceiro ventrículo, cada pontinho desse, né, é um neurônio. Aqui é uma marcação por fluorescência, né? Marcando aqui os neurônios do núcleo supraquiasmático, aqui é o supraóptico, aqui é o núcleo paraventricular, aqui é essa imagem ampliada, né? Essa aqui é uma imagem, isso aqui é uma imagem nesse sentido, aqui é uma imagem mais lateral, no formato sagital, né? Que é a região mais anterior. E esses neurônios do núcleo supraquiasmático, quando a gente vai estudar eles não são idênticos, não são iguais, não é um grupo de neurônios homogêneo. Então, aqui o que a gente está mostrando, as cores diferentes, cada cor dessa significa um neurônio com propriedades neuroquímicas diferentes, cujo neurotransmissor, né, é diferente. Então, a gente divide essa região do núcleo supraquiasmático numa região que nós vamos chamar central, ou uma região mais anterior, mais ventral, ou uma região periférica, ou mais dorsal, certo? Então, essa região central é a região que recebe as projeções da retina, e a região, né, mais periférica é a região que está mais relacionada com a saída, com as projeções para fora do núcleo supraquiasmático. Então, isso aqui teria, né, uma olhada de diferença, marcando a atividade, né, do neurônio supraquiasmático, se eu estivesse fazendo, né, uma imagem, né, de tomografia de emissão de próstata, que é uma tomografia de emissão de próstata, no caso, né, do animal. Então, isso que eu chamo aqui o CT0, significa no início do claro. Aqui eu já tenho um pouquinho de atividade, aqui eu tenho muita atividade, aqui atividade reduzida. Então, ele fica ao longo das 24 horas, né, mudando, né, a sua própria atividade. E eu posso pegar esses neurônios do núcleo supraquiasmático e estudá-los individualmente. Né? Hoje eu tenho um meio de cultura que eu consigo fazer cultura de célula neuronal. Se eu pego os neurônios individualmente, um neurônio individualmente, vou registrar atividade elétrica, ou seja, potencial de ação, eu vejo que os potenciais de ação se propagam, você tem muitos potenciais de ação, e depois para. Aumenta, para, com um ritmo próximo de 24 horas. De cada neurônio. Então, cada neurônio individualmente, ele funciona como um oscilador. Mas o núcleo supraquiasmático, ele funciona em conjunto. Então, na verdade, individualmente, cada neurônio vai ter seu ritmo. Mas quando está organizado entre si, que a gente chama acoplado, os neurônios estão acoplados entre si, é o núcleo supraquiasmático que vai ter um único ritmo. Então, esse aqui, né, é um exemplo assim, o que é que permite esse acoplamento entre esses neurônios? Então, aqui eu estaria, né, aqui apenas um diagrama, né, mostrando esse efeito. Então, imagine, aqui eu teria o núcleo supraquiasmático, eu tenho os neurônios aqui da retina. Né? Então, esse aqui não é um animal selvagem. E os núcleos supraquiasmáticos, né, tá ali, os neurônios acoplados, gera um ritmo bonitinho. Caso o animal ele tenha uma mutação nessa proteína, que é uma conexina, que é uma proteína que permite, e aí, no caso, entre os neurônios do núcleo supraquiasmático, se eu tiver uma mutação nessa proteína, eu perco a possibilidade de gerar um ritmo, o ritmo fica bagunçado. Então, a expressão do ritmo, né, do controle do núcleo supraquiasmático, do ritmo de secreção do hormônio de crescimento, do ciclo sono e vigília, etc., da ritmicidade circadiana, depende da funcionalidade desse acoplamento entre os neurônios.
que é o que a gente chama essa proteína NCAM. NCAM é uma proteína de adesão neuronal. Essa proteína NCAM, ela se expressa muito durante o desenvolvimento fetal. Por quê? Porque é onde eu estou formando, né, as conexões neurais. No indivíduo adulto, essa proteína quase que não se expressa. Mas em algumas áreas do cérebro do adulto, ela continua se expressando, como no hipocampo, que é uma região de alta plasticidade neuronal, e também no núcleo supraquiasmático. E quando eu faço uma inibição da expressão dessa proteína, perde-se a ritmicidade, né? Então, mostrando novamente mais evidência que há necessidade desse acoplamento dos neurônios do núcleo supraquiasmático para que tenha a geração de um ritmo. Uma outra evidência, né, e uma das primeiras pessoas a mostrar isto, né, foi publicado nesse trabalho, né, que é um trabalho, inclusive, aqui da professora Emília, professora de anatomia, do qual a gente colaborou. Ela teve uma aluna de mestrado, né, que ela estudou a expressão, né, dessa proteína que a gente chama de GFAP. Né? GFAP é uma proteína que está presente nos astrócitos. É uma proteína que, quando os astrócitos, eles têm um prolongamento. Né? Esses prolongamentos eles podem se expandir ou serem retraídos. Quando eles estão em processo de expansão, na verdade, estão se conectando com os neurônios, ocorre a expressão dessa proteína, né, que a gente chama de GFAP. E o que foi mostrado nesse trabalho foi que, em determinados momentos, isso aqui é terceiro ventrículo, quiasma óptico, isso aqui é o núcleo supraquiasmático. Então, aqui, é o que a gente chama de ZT, o animal, ele está no escuro constante, certo? Ele nem olho tem, né? Foi enucleado, então não tem projeções da retina para lá. Então, estou vendo a expressão intrínseca dos próprios astrócitos. Então, quando eu digo ZT06, significa que é, né, 6 horas depois que começa, né, o repouso do animal. Eu tenho muita expressão aqui, né, do GFAP. 4 horas depois, quase que não tem. 4 horas depois já aumentou um pouquinho, e 4 horas depois aumentou. Então, o que a gente demonstrou? Que você tem um aumento da expressão, né, do prolongamento dos astrócitos, depois cai. Aumento. A gente mostrou que tem uma ritmicidade. Posteriormente, foi identificado de que não só você tem a expressão, mas que o astrócito é importante para o acoplamento entre os neurônios do núcleo supraquiasmático. E esse acoplamento ele ocorre exatamente porque os astrócitos vão modular a sinapse do núcleo supraquiasmático, fazendo, né, um aumento ou diminuição da disponibilidade, né, de glutamato, que é o principal neurotransmissor da sinapse, né, do núcleo supraquiasmático. Então, esta figura é apenas para a gente mostrar o seguinte, que eu posso ver a atividade intrínseca dos neurônios do núcleo supraquiasmático em 3 condições. Aqui é se eu botar um eletrodo aqui, lá no núcleo supraquiasmático, um único eletrodo. Aí eu vou registrar, aqui eu tenho, ó, tá? Fiz o seguinte, ó, peguei, tirei, eu sacrifiquei o animal, abri lá, fiz como se fosse um slide, uma fatia do hipotálamo do animal. Tirei, botei essa fatia do hipotálamo, né, no meio, né, com solução com glicose, cálcio, etc. Botei eletrodos lá dentro. Né? Aí, olha, para cada núcleo eu botei um eletrodo. Aí eu vejo, ó, que ainda tem, né, um ritmo
Aí eu pego esses neurônios que estão aqui e ponho lá no meu de cultura. E cada neurônio individualmente também vai ter um ritmo. Claro que quando eu tenho os neurônios separados, o ritmo não vão ter as mesmas fases. Ele vai ter a mesma fase quando realmente eu tiver o acoplamento, que é quando o núcleo supraquiasmático está intrínseco. Então, esta figura é uma figura que mostra várias cores. Então, isso mostra que, se eu for ver, aqui no caso, eu tenho um terceiro ventrículo, e aqui são os neurônios do núcleo supraquiasmático. Então, veja, aqui eu tenho mais predominância do verde, aqui a predominância mais do amarelo, e aqui do vermelho. Certo? Isso mostrando que eu tenho diferentes padrões, diferentes tipos de neurônios, no núcleo pequeno. Mas recebe a projeção da retina, e essa região aqui é a região que se projeta daí do núcleo supraquiasmático para as outras áreas do hipotálamo, do tálamo, etc., que vão controlar o sistema nervoso autônomo, que vão controlar o sistema endócrino. Então, daí a gente percebe que eu tenho, então, o meu sistema que é capaz. Ela vai liberar o hormônio de crescimento de uma forma rítmica. Durante o dia, pulsos de secreção de baixa amplitude, e à noite, pulsos de alta amplitude. Por quê? Os núcleos hipotalâmicos. Então, o que ocorre? A secreção do hormônio de crescimento está ajustada para ter pulsos de alta amplitude à noite. Por quê? Porque a hipófise está sob o controle de núcleos. Está sob o controle da retina, está reagindo ao claro escuro. E com isso eu mantenho a secreção do hormônio de crescimento sincronizada com o claro escuro. Só que as coisas não funcionam de uma forma tão simplificada desse jeito. Porque os núcleos hipotalâmicos que controlam a secreção do hormônio de crescimento não recebem projeções só do núcleo supraquiasmático. Professor, com licença. Pois não. Você pode repetir a explicação desse slide, porque travou algumas vezes aqui. Porque eu não vi o chat, não. Tá. Então, esse slide, ele está mostrando cada cor que a gente vê aqui. Esse slide, ele é uma fotografia de um microscópio de imunofluorescência. Então, cada cor dessa é uma reação de imunofluorescência para um determinado tipo de anticorpo. Então, é um anticorpo que vai reagir com algum tipo de neuropeptídeo ou proteína. Então, eu posso, desta forma, caracterizar o neurônio. Então, o que eu posso dizer aqui? Que os neurônios em verde, eles têm uma expressão de determinada proteína ou neuropeptídeo nele. Por exemplo, pode ser que esses neurônios em verde sejam neurônios que sejam GABAérgicos, ou seja, que eles produzem como neurotransmissor o GABA. E amarelo já seria outro tipo de neurônio. Em vermelho, outro tipo de neurônio. Então, isso mostra que, mesmo nessa região, que isso aqui é o terceiro ventrículo, aqui, e aqui eu tenho o núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático à direita e da esquerda. Esta região aqui é a região que mais
recebe as projeções da retina. E essa região aqui é a região que se projeta para as outras áreas do hipotálamo ou de outras áreas próximas do núcleo supraquiasmático. Esta área aqui ela vai se projetar principalmente para as áreas relacionadas ao sistema nervoso autônomo, porque ela se projeta maciçamente para o núcleo paraventricular, que vai ser, né, o grupo de neurônios que vão controlar do hipotálamo o sistema nervoso autônomo, ou para os núcleos hipotalâmicos, que vão ser responsáveis pelas respostas endócrinas. Então, isso mostra que como o núcleo supraquiasmático se projeta para dois grupos de neurônios que vão ser responsáveis pelo controle autonômico ou pelo controle endócrino. Ou seja, o controle do meio interno vai estar sob o controle da ritmicidade circadiana. Ficou claro? Tá, então, desta forma, a gente vê, né, o quanto que, né, o sistema circadiano, né, ele tem uma estrutura, né, e esta estrutura, que é o núcleo supraquiasmático, controla, né, o meio interno.